Nós vivemos uma batalha espiritual contra o príncipe das trevas, as potestades das trevas, que sempre cercam os eleitos do Criador, que estão em várias religiões, não importa a placa da igreja, Os eleitos estão em toda parte espalhados, dispersos. E os filhos do caos também, é o joio e o trigo, em toda parte espalhados. Então vamos ver o que o Eterno tem hoje para nos dizer. Pela palavra faremos uma oração, repreendendo toda maldição contra os eleitos. Porque é assim que eles governam o mundo, com maldição, com rituais, cercando e dominando os eleitos. Vamos ver o que o Eterno fala, olho fechado. Que em Provérbios capítulo 25, versículo 8. O que os seus olhos não ouviram, não se apresse a apresentar em uma disputa, pois o que você fará depois, se o seu próximo o envergonhar. Discute sua demanda com seu vizinho, mas não revele os segredos a outras pessoas. Os segredos de outras pessoas. Voltando, entende bem? O que os seus olhos não viram, não se apresse a apresentar em uma disputa. Ah, tá. Se você vê alguma coisa acontecer, não é para sair revelando. É para manter oculto, Porque eu estava no sofá e estava assistindo. E eu vi coisas acontecendo, coisas terríveis. De principados, potestades. Mas o Eterno falou que não é para revelar quem são. Porque no caso é algo muito pesado, Praticando magias contra os eleitos, Magias, rituais do caos. Então vamos orar repreendendo toda a potestade. Ó Criador, derruba toda a potestade que procura cercar os eleitos, que procura pisar nos eleitos, meu Pai, que estão em todas as religiões, independente de placa de igreja, porque está escrito que o joio e o trigo serão semeados, em toda parte. Então os filhos do caos sempre terem inveja, vão ter inveja, vão tentar derrubar os eleitos, os escolhidos. Sempre haverá essa rivalidade, esse confronto, como houve entre Jacó e Esaú no nascimento. Desde o ventre já estavam em conflito, Jacó e Esaú. Jacó simboliza o escolhido e Esaú simboliza aquele que tem o pacto, O que tem a ligação com as forças do caos. Tanto que Esaú deu origem ao Império Romano. Existe um estudo que os filhos de Esaú, os edomitas, ou edomeus, fundaram Roma, fundaram o Império Romano, Aquela teoria do lobo, que criaram Rômulo e Remo, dois gêmeos. Na verdade, essa teoria está ligada aos gêmeos que são Jacó e Esaú. E o lobo simboliza Benjamim, que é Israel, A nação de Israel em si, Benjamim. Depois eles foram para Roma, no caso daí, os filhos de Esaú, E nasceu o Império Romano. Sempre esse confronto, então, entre um grupo e outro, Entre o joio e o trigo. Então, Criador, eu te peço nessa oração que quebre toda maldição que foi direcionada contra os escolhidos. Derruba toda maldição, meu Pai, que foi direcionada contra os escolhidos. Foram feitos rituais pesados, feitiços, que eu vi na visão. Vi hoje, não posso falar como pediu, mas vi ontem também coisas pesadas e terríveis foram realizadas, dando origem a sofrimentos, a torturas, a pressão na vida dos eleitos, a doenças, todo tipo de imundícia, sofrimento de dor, acidente, doença, tudo, depressão, tudo isso feito para bloquear aqueles que têm a chama, como fala na gnose, a centelha divina. Mas como fala a gnose, Yaldabaoth, o regente do caos, o mestre dos 12 arcontes do caos, sempre fala de tudo para bloquear os eleitos, Para que eles não manifestem a centelha divina. Porque quem é escolhido na terra tem a centelha divina dentro dele. Ou seja, tem um chamado, tem um talento, tem um dom. Mas é difícil colocar para fora esse conhecimento porque existe um bloqueio muito forte e intenso contra os eleitos. Um bloqueio terrível que vem do mais profundo do caos.
tentando bloquear, né? Deixa o eleito sofrendo, com dor na alma, tortura. Isso é bom. Que todo aquele que sofre perseguição é um escolhido, né? Esse mundo não pertence a ele, é um passageiro aqui, é um caminhante, um peregrino. A sua vida está no além, na eternidade, no infinito. Já aqueles que perseguem, que são joio, voltarão para o abismo quando chegar a hora deles. Que são filhos do abismo, né? São estruturas do caos e da morte. Então Yaldabaoth, o mestre regente dos 12 arcontes, que alguns grupos gnósticos tinham 7, outros 5 ou 12, mas eu prefiro trabalhar com os 12 arcontes, que são também os 12 signos zodíacos, né? Que são egrégoras andrógenos, que têm duas sexualidades, são andrógenos. Esse mestre dos arcontes, Yaldabaoth, sempre vai semear o joio para cercar os eleitos, né? Assim que foi criado o cosmos, Yaldabaoth já começou a criar uma estrutura do caos, da destruição, sempre cercando. Ele tem a cabeça de leão e o corpo de serpente. Simboliza o signo do leão, que pela esoterismo, né? Ele está no meio do zodíaco. E o leão, ele tem... Na mística, o nome de Yaldabaoth é Sagateon, mas é o mesmo Stenteon, quer dizer Deus no grego. Porque Yaldabaoth, ele diz que é Deus, claro que não é o Deus verdadeiro, não é o Hashem, né? Adonai, não é Adonai. Mas ele procura imitar. Se diz que é Deus, ele quer dizer que é Deus, né? Ele mesmo se autogerou, dizendo que é Deus. Por isso que o nome dele é Sagateon, o leão. Por que Sagar? Vem de sagaz, sagacidade. Ele é sagaz, sempre procura destruir, sempre procura confundir a pessoa com sua mentalidade perversa. E o leão também está ligado ao querubim. Para da luz, o querubim nesse signo aí, é aquele que cria as coisas, né? Tem preserva a sexualidade. Mas para o lado do caos, fecha com o Sagateon, o Yaldabaoth. Por quê? Porque também semeia na terra o joio. Assim como o querubim trabalha na sexualidade, semeando o trigo na terra, o Yaldabaoth, o Sagateon, semeia o joio. Então sempre vai ter alguém te perseguindo, irmão. Fique alegre, se der joio, está sendo usado por Sagateon para te perseguir. Você é luz. É uma guerra espiritual, né? Isso não depende de placa de igreja, de religião. Isso é na alma. Isso é desde o nascimento, desde a essência, que já vem de outros planos e dimensões. Então, em nome de Yahushua, nosso Messias, que segundo a própria gnose, ele veio nesse mundo para revelar a verdade, né? Bloquear o controle, lutar contra o controle de Yaldabaoth. Segundo o poder de Yeshua, que tem todo o poder nos céus e na terra, nós bloqueamos toda a macumba, toda a feitiçaria feita contra os eleitos. Quando eu falo macumba, estou falando de cultos. Tribais brasileiros, não, estou falando de um grupo internacional. Que eles chamam de escorpião, né? Que controla o mundo por magia. Que na verdade, o centro do poder é no Oriente Médio. Um abraço a todos e shalom.